uma ação, mesmo ela sendo isolada, ela vai trazer consequências coletivas. Mesmo uma ação sendo isolada, ela vai trazer uma consequência coletiva. Adão isoladamente pecou e a reação, na verdade, a consequência e as consequências, nós desfrutamos dela, na verdade, as consequências até hoje nos afligem. Isso, na verdade, vai trazer uma lucidez para aquilo que nós pensamos que fazemos em oculto e ninguém vai saber. Talvez algumas pessoas não saibam, talvez haja o perdão de Deus, mas a mente, que é o nosso tribunal, vai nos julgar e a gente começa, na verdade, a agir de certa maneira a ponto de denunciar o que nós fizemos em secreto. A Bíblia, então, vai nos dar uma direção, e hoje eu quero trazer à voga isso, para que você entenda que nós vivemos em um corpo. A ceia da comunhão, ou a ceia do Senhor, aliás, me perguntaram por que dois nomes diferentes, a ceia do Senhor é a ceia da comunhão, a ceia da comunhão é a ceia do Senhor. Aí me perguntaram por que 2 ceias ao mês, eu perguntei, então eu respondi com uma outra pergunta, por que não? Já que ceia ceia não é um costume, não é praxe, ceia não é um hábito, ceia é comunhão. Então, se você puder fazer na sua casa todo domingo ceia da comunhão com a sua família, faça, porque toda ceia da comunhão é ceia do Senhor. E toda ceia do Senhor é ceia da comunhão. Então, é importante isso que eu vou falar com você hoje, porque a vida é muito mais do que vivemos. Não é só vir ao culto, trabalhar, colocar filho do mundo. Aliás, tem uma frase judaica que ela vai dizer o seguinte: para que você seja pleno na sua vida, plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Isso talvez seja fácil. Eu acho que o mais difícil é você criar o filho, nutrir a árvore e ter história para contar num livro. Então a vida é muito mais do que isso. A vida, ela é o que deixamos. E é sobre isso que eu quero falar. Se já tiver com o título aí, pode colocar. Como você quer ser lembrado? Uma vez eu li uma frase do Myles Munroe e ele estava dizendo que, em um dos seus livros, o que vão dizer de você na beira do seu caixão? Há poucas semanas eu fui fazer o velório do meu pai. Meu pai morreu com 92 anos. E eu pude falar naquele momento ali sobre não como Deus amava o meu pai, mas como meu pai amava a Deus. Porque Salmo 91 vai dizer assim, dar-te-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Finalzinho de Salmo 91. Mas antes vai dizer assim, porque então encarecidamente me amou. E ali eu vi pessoas, e eu comecei a me lembrar de coisas que meu pai falava para mim e fazia. E ele deixou. Meu pai, na verdade, o corpo não está mais, mas deixou muito dele em muitas pessoas. Inclusive, o legado dele sobre muita coisa que eu faço hoje. Então é importante porque o que você deixa, na verdade, é uma responsabilidade eterna. E muito de nós apenas queremos ser encorajados e animados, e na maioria das vezes não queremos ser desafiados. E o desafio da vida é exatamente esse. É o que você está fazendo para aquilo que você vai deixar. Na verdade, não deixar para alguém, mas deixar em alguém. E como isso é algo difícil, às vezes negligenciamos e vivemos muito o imediatismo
talvez a geração do fast food, e perdemos a única vida que temos por não deixar um legado. E a pergunta é pertinente porque que legado você quer deixar para as futuras gerações? Casa não é legado. Casa, se você tiver muitos filhos, pode ser um problema para ser resolvido pós-morte. Bens pode ser uma tribulação, porque o pai que trabalha a ponto de construir riquezas e depois deixar para o filho, ele pode estar deixando, na verdade, uma maldição. Porque riqueza sem preparo e destruição. Você pode, então, deixar um legado eterno para as próximas gerações. Você pode ser a mudança de vidas de muitas pessoas. E, na verdade, não precisa de muito para poder mudar a vida de muitas pessoas. Só basta uma pessoa para poder mudar gerações. A Bíblia tem um texto muito forte que fala sobre isso, sobre a quebra de um princípio, e eu gostaria de ler com você esse texto que está em Números 25, lá no comecinho da Bíblia, vai contar há uma história de Israel muito forte sobre esse princípio, porque você pode estar anulando a próxima geração. Você pode estar afetando de forma negativa a próxima geração. Números 25, eu vou ler alguns versículos, vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. A partir do verso 1 diz assim: Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Uma história forte, logo no início da Bíblia, e se nós não entendermos o texto e o contexto, a história, ela pode se resumir a uma época e não ter mais valor no dia de hoje. Mas a Bíblia não conta somente histórias, a Bíblia não é um livro somente de histórias, mas a Bíblia é um livro completamente de mensagens. Existe uma mensagem aqui. E é uma mensagem forte, mas eu parto do princípio de que quando Deus coloca algo no coração para que a igreja receba, há um tratamento de Deus, e todo tratamento de Deus com o povo começa primeiro dentro da igreja. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, dentro do Evangelho. Aprendi muito cedo o que é ser fidelidade, aprendi muito cedo o que é ter responsabilidade, aprendi muito cedo a não quebrar princípios. Aprendi muito cedo a levar com seriedade a obra de Deus. Desde muito cedo, Deus já havia me colocado em uma direção em vários lugares, e um desses lugares foi ser, na verdade, dirigente de oração, de consagração. Eu sei o que é evangelizar dentro de hospitais, eu sei o que é dirigir um trabalho de oração, eu sei o que é ser alguém dentro da igreja que aceita a disciplina do pastor, que aceita a correção do pastor. Eu sei o que é isso. O que eu quero dizer é que tem muito crente Nutella hoje, muito crente Nutella, muito crente bebê na fé, muito crente que quando acontece qualquer coisa no contexto, na verdade só tem 50 anos na carcaça, mas a mentalidade é de um adolescente de 12 anos.
E, aliás, tem muito adolescente que dá um banho muito marmanjão de 50 anos. É necessário tratar porque Jesus não vai vir buscar uma noiva criança. Jesus vai vir buscar uma noiva madura. E não se espante, porque não é responsabilidade sua ser maduro, mas é responsabilidade do pastor te levar à maturidade. Porque, irmãos, muita coisa que Deus fala, eu não concordo, sabia? Não concordo. Você concorda com tudo? Você vai falar, concordo, porque você é um fariseu. Vai dizer que concorda, porque vai mexer na santidade de Deus. Não, muita coisa eu não concordo, mas eu tenho que aceitar. Porque eu aprendi muito cedo de quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso nós temos hoje funcionários rebeldes dentro das empresas, nós temos patrões que na verdade se exercem do poder para poder desfazer de funcionários e não conseguem entender que a autoridade é diferente de poder. E o único lugar onde você pode se deixar ser moldado é dentro da igreja. Porque dentro da igreja, segundo a Bíblia, quando você senta na mesa da comunhão, você senta à mesa da comunhão, todos nós somos iguais. Ninguém é dono de mais nada. Só que nós não queremos isso. Então, alguns líderes e alguns pastores têm que ficar buscando mensagens light, para ter uma igreja adolescente. Porque se apertar um pouquinho, escapa. Ah, irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus não vai cobrar de você. Deus vai cobrar do sacerdote da igreja. E eu quero sair daqui hoje vazio de mim mesmo, mas com a missão cumprida de ter te levado para um lugar onde tem pastos verdejantes. Ventos fortes forjam bons marinheiros. Ventos fortes forjam boas árvores. Desde o começo, eu sei muito bem o que é ser alguém que cumpre princípios, porque quando não cumpria princípios em casa, na igreja, eu cumpria princípio com a vara de goiabeira. E a endemoniada ficava atrás da porta, e aquilo abriu uma janela killer em mim. Minha mãe não tinha pena. Berrou na igreja, em casa a gente conversa. Eu já ia para casa lendo o Salmo 91, porque eu sei que o negócio ia dar ruim. Hoje não. Hoje os filhos comandam os pais. O filho hoje tem cara de tablet, de iPhone. Tudo é de plástico. Pastor, você está falando para mim? Não, estou falando que é Bíblia. Sabe por quê? Porque onde vai parar essa geração? Não aguenta repreensão em casa, vai aguentar repreensão na igreja, na sociedade? Para onde vai essa geração? Há um princípio aqui que Deus falou assim, ó, não vá ter relacionamento com outras mulheres. Porque você entrando nessa linha, o seu coração vai tender para adorar outros deuses. Deus foi claro, tem uma mensagem aqui muito forte. Deus havia dito para o seu povo não adorar outros deuses, para não se relacionar com mulheres estrangeiras, nem cometesse imoralidade sexual. Porém, as ações desobedientes de alguns, não de todos, mas de alguns, trouxeram julgamento a todos. A nação inteira, todos foram afetados por esse julgamento. Olha o que diz o verso 4. O Senhor disse a Moisés, reúna todos os chefes do povo, enforque-os diante do Senhor ao ar livre,
e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Deixa eu falar algo para você, irmão. Deus perdoa pecado, mas não alivia a consequência. É porque banalizaram o evangelho, irmão. Vem para Jesus, a gente faz o que quer. Olha, não pode, mas vamos lá. Olha, Deus fala, a Bíblia fala, não pode isso. Por que não pode? Porque é proteção. Você vai ver que em alguns lugares está assim, ó. Não, primeiro, não deixe de usar cinto de segurança. Isso é uma proteção. Para quem? Para mim mesmo. Chama atenção para isso. Só que nós levamos de qualquer maneira. Aí por causa disso, nós pulamos de igreja em igreja, pensando que o Deus da outra igreja vai pegar mais leve. Não, irmãos, olha só, o Deus que eu sirvo vai dizer para você o seguinte: cuidado, eu sou contigo, você vai entrar na fornalha, eu vou estar com você, você vai passar pelo vale, vou estar com você, mas olha, obedeça a princípios, obedeça a valores, porque se você fizer, você será perdoado, mas as consequências virão. Inclusive, o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz foi perdoado, mas o bichinho morreu. Poderia ter sido. Deus perdoa, já perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas não vai aliviar a consequência. Dentro de casa, o que nós estamos fazendo para deixar um legado? Seu filho te vê como um pai nervoso, santo na igreja, crente São Jorge, na igreja é santo, em casa é um dragão. Eu nem sei se São Jorge é assim. Não é o que anda em cima do dragão? Que geração que nós estamos forjando? Quando contratam alguém, ou quando contrata-se alguém, esse alguém que está contratando tem alegria de receber alguém que pratica princípios e valores? Ou não? Porque eu, como empregador, eu ouvia muitas vezes: eu não contrato crente porque crente é preguiçoso. Sim, irmão, crente é preguiçoso e religioso, mas filhos de Deus são trabalhadores e abençoadores. Então tem uma diferença muito grande. Você já ouviu também outro versículo, outra frase: eu não gosto de crente? Eu já ouvi várias, você também já ouviu. Inclusive você pode ter sido um que alguém não esteja gostando. Ah, pastor, porque eu confronto mesmo. Talvez você esteja sendo mal educado. Mal educado. Porque se alguém está agindo no erro, você não tem que dizer que essa pessoa está errada. E você está certo. Porque você está se julgando por cima dessa pessoa. Então a pessoa não gosta de crente, a pessoa não gosta de religioso, nem Jesus gostava. Jesus falava para o pecador assim: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Mas falava para os religiosos: ai de ti, sepulcro caiado, por fora está branco, mas por dentro está uma podridão. É uma mensagem de confronto, irmãos. Por quê? Porque eu tenho a ligeira impressão de que Deus hoje vai te levar para um próximo nível, vai te tirar talvez do playground para poder te levar a um nível que Ele quer que você esteja, porque a nossa questão não é comportamental, a nossa questão é de mente. Quando Deus chega para Adão, não pergunta o que ele fez, pergunta em que lugar que você está, ou onde você está, ou que posição que você saiu. Por quê? Porque Deus quer nos levar numa posição de governo, e não tem como governar com mentalidade de menino. Isso começa na onde? Na mente. Aí aqui a Bíblia vai dizer que as ações de alguns afetam a todos. Mais uma vez descobrimos que as ações dos chefes fez com que Deus se irasse contra todo Israel. Porém alguém, e olha que interessante, um homem, somente um, chamado Simeão, levou para casa uma mulher midianita, chamada Cosbi, ou Cosbi, na frente de Moisés e de todo o povo. E isso era um ato de desobediência à palavra de Deus. Capítulo 25, vamos ler o verso 8 e 9. Aí, logo que aconteceu isso, Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, pegou uma lança, e a Bíblia vai dizer sobre isso, correu para a tenda
de Simeão e atravessou pelo corpo dos dois em um só lance. Versos 8 e 9. Seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita. Atravessou pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Mais uma vez, a Bíblia vai dizer que muitos morreram, muitos sofreram, muitos foram afetados pelas ações ou pela ação de um. Versos 10 e 11, Deus então declara: Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Ou seja, a paixão de Finéias era a paixão de Deus. Finéias foi quem trouxe a mudança para o melhor. Interessante que não foi preciso todos, mas um só homem. Isso me faz ter um senso de responsabilidade, porque eu posso estar em um contexto de que tudo está correndo errado, porque todos decidiram andar errado. E eu me julgo como um prisioneiro do ambiente. Fui sequestrado pelaquela mesma mentalidade, então todos estão agindo, eu vou agir. Não, senso de responsabilidade. Se na minha empresa estão quebrando princípios, eu vou ser um que vai se levantar e vai dizer que pelo zelo que eu tenho à casa do Senhor, há princípios e valores, em mim vai haver uma ruptura e a partir de hoje a maldição será estancada desse lugar. Mas para isso não pode ser menino, tem que ser alguém que assuma a responsabilidade. Eu até poderia dizer para você que a mensagem acabaria aqui, seria algo bom para levarmos como princípio, mas eu tenho respaldo do apóstolo Paulo. Porque poderíamos ficar limitados somente ao Antigo Testamento e cairíamos talvez no erro de dizer que Deus não trabalha mais assim hoje, porque pela graça somos salvos. Como se a graça livrasse a gente da desgraça que nós fazemos e não tivesse nenhum tipo de consequência. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, você vai se espantar com uma história que tem ali. Estamos falando de um contexto de igreja que o apóstolo Paulo fala que é uma correção, que ele vai expor. É tão grave que ele registra isso na Bíblia, em pleno século 21. Eu já vi isso acontecendo. Isso que está aqui, em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu já vi isso acontecendo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os que não são crentes. Uau! Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e retirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Ah, pastor, aí a gente entra naquilo, irmão, a gente quer ser mais benevolente do que Deus, mais santo que Deus. Ah, mas vamos perdoar, vamos agir com misericórdia. Quem age com misericórdia alcança misericórdia. A Bíblia não fala de uma ovelha que caiu em um chiqueiro,
mas continua sendo ovelha. A Bíblia fala, na verdade, é de um porco que está dentro de um lugar onde só tem ovelha e está tentando fazer todo mundo se transformar em porco. É uma mensagem de alerta, irmão, porque tem muito crente pensando que a igreja, Deus vai aliviar, Deus liberou tudo. Liberou, mas aguente a consequência. Aguente as consequências. Mas por quê? Mas por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu tenho orado, eu tenho feito, eu tenho conseguido, mas como que está a sua vida diante de Deus em relação aos seus princípios? O que vão dizer de você na beira do seu caixão? Ou como você quer ser lembrado? Alguém que andou o tempo desobedecendo a Deus, ou alguém que tomou uma atitude e fez uma ruptura, que foi a ruptura de um tempo em um lugar para dizer: eu resolvi fazer o que tem que ser feito, custe o que custar, mas o nome do Senhor vai ser exaltado na minha empresa, na minha casa, no contexto onde eu vivo, eu serei um referencial. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, a Bíblia, ela é direta. Paulo é inflexível em relação a princípios. Olha o que ele vai dizer aqui, eu quero pontuar algumas coisas, nós vamos para o final. O que ele está dizendo? Você deve remover este homem da comunhão de vocês. Verso 5, capítulo 5, verso 5. Deixa eu te falar uma coisa sobre a estratégia do diabo. Ele não mudou, ele não cria nada, então ele usa tudo da mesma forma que ele usou lá no Éden. Aliás, Lúcifer foi o primeiro morador do Éden. A estratégia dele não é matar. A estratégia dele é ferir. Porque ele vai matando aos poucos. Porque quando ele mata alguém, esse alguém pode ser enterrado e acabou a história. Mas quando ele mantém alguém ferido dentro de um lugar que não quer ser curado, ele mobiliza 5 pessoas para isso. Pastor, mas Deus não cura? Cura, irmãos, mas isso aqui é imoralidade. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver comigo. É por isso que o mesmo apóstolo vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é atributo de Deus. Transformação de mente não é atributo de Deus. Transformação de mente é uma atitude com responsabilidade que eu assumo todo dia. Todos os dias eu decido, ou eu continuo casado e sou fiel à minha esposa, ou eu tenho a possibilidade hoje, com as redes sociais que estão aí, de flertar ou de ter algum caso extraconjugal. Eu decido isso. Eu decido ficar com capa de ovelha no meio das ovelhas, para quê? Para, na verdade, tentar possuir as ovelhas da igreja. Mas eu quero ser curado? Não, porque isso não depende de Deus. Pode vir, irmãos, deixa eu falar para você uma coisa talvez que você não saiba. Trabalhar com o diabo não é difícil, porque ele sai no nome de Jesus. Mas trabalhar com imoralidade é uma coisa muito difícil, porque depende do caráter de cada um que é forjado todos os dias. Todos os dias eu preciso tomar decisão. Aí é a Bíblia quem diz, é o apóstolo Paulo que é inflexível, não é o Jairo. É o apóstolo Paulo, tem que remover a comunhão de vocês. Porque esse tal aí já veio de outro lugar com uma hemorragia. Eu recebo algumas pessoas de outros ministérios aqui, irmãos. Alguns têm uma loucura na cabeça que eu pergunto, eu falo assim: você foi ungido a pastor por quem? Não, eu mesmo me ungi. Sim. E teve um pseudo-pastor que ele via na igreja e só queria sentar na frente. Pseudo-pastor. Eu chamei ele e falei: meu filho, aqui você vai ter que ficar de 3 a 5 anos para ser reconhecido. Para desistir, irmão. Para desistir. Porque quem não está na mesma visão acaba provocando divisão. E pastorear pastor não é difícil não, é impossível. Porque todo pastor, para ser pastoreado, deveria ser ovelha. Porque não é submisso,
E eu chamei esse tal, falei com ele o seguinte: você quer sentar na frente? Aí peguei mais 2 testemunhas, falei: a partir de hoje, você não é mais bem-vindo aqui. Eu não vou te receber mais como pastor. Se você quiser ficar aqui, você vai ficar como membro. Vai passar por 3 anos, que é o tempo da árvore frutificar. 3 anos. Porque eu não quero você pelos seus dons. Porque Satanás faz o que faz pelos dons que Deus deu para ele. Então eu não quero você pelos seus dons, eu quero você pelos seus frutos. Então 3 anos, de 3 a 5 anos. Pergunta se ele ficou, irmão. Até hoje, nunca vi mais o irmão. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava protegendo, porque Deus, olhe para mim, você deveria agradecer a Deus pelo pastor que Deus colocou para poder pastorear você, porque pastor é aquele que protege, dá direção e dá provisão. Lobos que vêm é uma questão de tempo, porque o lobo também não faz o que é mal, o lobo faz pelo que é instinto. Então é só eu saber quem é o lobo, que pelo instinto ele vai embora, porque o lobo não come a ovelha porque ele é mal com a ovelha. O lobo come a ovelha porque é do instinto do lobo comer a ovelha. Lembra da parábola de Jesus? Quando ele fala que o ladrão vem para roubar e ele é o bom pastor, e ele fala sobre o lobo, ele fala sobre o ladrão, salteador, mas ele é o bom pastor que dá a vida. O lobo mata para comer. Jesus morreu para dar vida. Então é por isso que ele, como pastor, sabe muito bem onde tratar. E é por isso que ele está tratando hoje. Irmãos, tem uma coisa que quando você tem entendimento de que Deus te chama para pastorear um povo, Deus vai colocar para você o que você consegue fazer no seu limite. Deus não vai te dar nem de mais, nem de menos. Eu não preciso saber de tudo, mas a Bíblia me revela. Eu não preciso saber de menos, porque a Bíblia me revela. Porque quem trata não é o Jairo, porque o Jairo não é peixeiro, mas o Espírito Santo trata, e ele sabe com quem tratar. O apóstolo Paulo então vai dizer isso. O segundo ponto, o primeiro, você deve remover este homem da comunhão de vocês. O apóstolo Paulo dizendo. Segundo ponto, vocês devem expulsar este homem. Ele vai dizer, o negócio vai piorando, porque ele vai dizer, se livrem do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Se você olhar no contexto de passar a lança, de expulsar, parece ser algo sem misericórdia. Hoje fazemos isso, passamos a lança, quando não negociamos princípios. Quando você não negocia princípios, você está expulsando alguém de um convívio que você tem. Quando você não negocia princípios, você está passando, usando a lança, para que isso não venha destruir você e sua casa. Quando nos posicionamos com coragem e declaramos a verdade. Finéias não se importou consigo mesmo, e aqui está a grandeza de um homem. É quando ele entende que ele precisa deixar um legado, ou como Finéias precisava ser lembrado. Ele sabia que poderia ter sido acusado de ser duro, cruel, insensível ou antiquado. Mas ele se importou em defender os princípios de Deus. Ele não se importava com o que as pessoas iriam falar dele ou o que poderiam fazer com ele. Finéias tinha o zelo pelas coisas de Deus. A pergunta hoje para você é: como você quer ser lembrado? Como Finéias? Ou como um povo que decidiu quebrar princípios e se prostituir a ponto de negar o próprio Deus? Eu quero que essa mensagem traga para você uma lucidez de que você sozinho
pode ser um agente de mudança para a sua geração. Você vai ter a oportunidade de pegar grandes valores, você vai ter a oportunidade de estar com as mulheres mais exuberantes. Aliás, será que nós somos meninos que somos atraídos pelo que vemos? Igual Eva, que foi atraída pelo que viu? Somos atraídos pela oportunidade ou somos conduzidos pelo propósito? O que você vê te seduz? A ponto de fazer atalho e negociar princípios? Então precisa rever os seus conceitos, porque talvez você esteja como Sansão, por quebra de princípio. Sansão ficou no lugar de um boi para poder mover um moinho, e quanto mais ele rodava no mesmo lugar, mais cavava o buraco e mais difícil ficava de sair. Talvez a vida de algumas pessoas esteja exatamente assim. Talvez é tempo de você hoje tomar uma atitude e ir a alguém para poder liberar perdão, a ponto de dar um abraço em alguém que te esfaqueou, e você falar assim: olha, na mesa da comunhão, que eu entendi que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e não amaldiçoou, e tendo dado graças, o partiu. E até Judas, que era traidor, comeu. Precisamos ser a ruptura, talvez, do que chamamos de maldição hereditária. Aconteceu com meu bisavô, com meu avô, com meu pai, e vai acontecer comigo, está acontecendo comigo. Eu repreendo essa palavra. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ser a ruptura para essa geração, para a sua empresa, para a sua casa, para aquilo que na verdade estava se esvaindo pelos seus dedos. Quero para o final, voltar para Números, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou facilitar para você. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus falando para Moisés para dizer para o povo. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus. Olha, irmãos, pode ter tido um erro, pode ter sido um erro familiar, um erro de cálculo, seja o que for, aconteceu. Hoje o Senhor convida você para poder ser a ruptura, um agente abençoador, e Ele está dizendo: portanto, diga ao meu povo: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência, falando para você, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Você é alguém que pode ser um agente, e será alguém que vai trazer a paz a partir de hoje para a sua casa, para a sua vida, para a sua geração, e será lembrado como alguém que foi a ruptura, que não quebrou princípios nem valores, porque você crê em um Deus, aleluia, que é abençoador e galardoador daqueles que cumprem princípios. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Isso é uma atitude. Por que é necessário pregar isso em pleno século 21 hoje? Porque parece que nós estamos andando na contramão. Claro que nós não devemos ter a síndrome do irmão mais velho, do filho pródigo, que porque estava dentro de casa, estava reivindicando a Deus, fazendo coisa por manipulação. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou obediente, eu faço, tentando jogar Deus para o nível dele. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre pessoas que querem guardar e que não estão sentadas aqui, estão participando de um culto, talvez não professam a mesma fé. Irmãos, eu me recuso a acreditar que dos 513 deputados, todos eles, não tem ninguém lá com uma boa índole. Claro que tem. E tem muitos que nós não conhecemos.
Eu me recuso a acreditar que quando falam de pastores, só pastores querem dinheiro do povo, e eu tinha, pavor disso. Eu falava, não, Deus, isso tem que ter uma ruptura, porque como que pode um negócio desse? E tem pastores sérios no Brasil e no mundo, pastores que ainda não pregam a mensagem, pregam a verdade, Finéias, que não negocia princípios e valores, que na verdade são homens e mulheres de Deus. Existem sim, não é utopia. Existem bons filhos, olha você aí. Existem bons pais, olha você aí. Existem bons cônjuges, olha vocês aí. Por quê? Porque decidiram não quebrar princípios e valores. Porque o que parece que nós nos reunimos para dar glória a Deus e aleluia, mas vamos levar de qualquer maneira. Porque Deus perdoa, me perdoa, mas a consequência vai vir. A conta chega. E vai achar seu endereço. Não adianta se mudar de país, porque vai achar o endereço. Por isso que perguntaram ao profeta. O profeta falou assim, onde caiu o machado? Me falou onde caiu, que onde que ele caiu que eu vou fazer flutuar. Vai lá, onde foi perdido, onde foi negligenciado. Fale para Deus, porque naquele mesmo lugar, Deus vai te reerguer. Alguém está recebendo essa palavra aqui? Uma vez eu ouvi de um pastor dizendo o seguinte: 10 chevetes velhos andando na contramão se torna normal, em vez de uma Mercedes andar na mão certa. Parece que o que você está fazendo não está surtindo efeito. Até hoje, aí Deus resolveu te responder. Vai, filho, não negocie princípios. Mulher, não negocie princípios. Homem, não negocie princípios. Pastores, não negociem princípios. Por quê? Porque tem pessoas ainda hoje, como Finéias, pessoas ainda hoje, aleluia, que acreditam nessa palavra, não é ultrapassada. Ela vai te falar o que vai acontecer daqui a anos. Por quê? Porque ela é atual. Então decida a seguir o que essa palavra diz, porque é a palavra de vida e não palavra de morte. Não foi só Moisés que escreveu sobre ele. Salmos também fala sobre a força dessa atitude. Salmos 106, verso 30 e 31, versos 30 e 31, vão dizer o seguinte: então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. E isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Ou seja, há uma recompensa para aqueles que não negociam princípios. Finéias se posicionou por aquilo que agradava a Deus. Mas observe, não foi apenas uma recompensa temporária, mas uma aliança eterna, selada por Deus, porque Deus nunca quebra as suas alianças. Vale a pena. Eu termino essa mensagem de hoje dizendo para você: vale a pena. Quando você se propõe a falar a verdade em amor, a recompensa não será só para você, mas para os seus filhos também. Não pense só em você, não seja egoísta pensando só em você. O que você faz pode trazer uma repercussão ruim para você. Vão te chamar de antiquado, vão te falar que você não está atualizado mais, que você já é um velho. Não negocie princípios, porque há uma bênção escondida em proteger a verdade. Protegendo a verdade, você mantém alianças. Protegendo a verdade, você mantém amizade. Protegendo a verdade, você desfruta da liberdade. Não jogue isso fora, mantenha sua aliança com Deus. Se propõe em falar a verdade, tomar uma posição firme pela verdade, em amor por Deus, o seu povo, porque Ele vai garantir para você um futuro e a bênção para a sua descendência. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo. Se você puder, fique de pé, por gentileza. Eu espero que você tenha entendido que como você quer ser lembrado, não depende de Deus, depende de você. A bênção geracional de como você quer ser lembrado não está, na verdade, em nenhum dinheiro, não está em nenhuma herança secular,
não está em nenhuma promessa do homem, em nenhuma herança física. Como você quer ser lembrado e o legado que você deixa para a sua posteridade, para a sua geração, é exatamente não negociando princípios. Meu pai foi casado por muito tempo e eu via o casamento dos meus pais. Meu pai foi sempre um homem presente na ignorância da pouca escolaridade dele. Meu pai me mentoreava dentro de um Fusca verde. E antes de casar, ele me colocou dentro do carro e foi falando comigo sobre um casamento bem sucedido. Todas as vezes que eu via meu pai lendo, ele estava lendo duas coisas. Ele tinha uma Bíblia desse tamanho, irmãos, que ele lia aquela Bíblia todos os dias. E o Jornal da Baixada. Meu pai era um homem super atual. Quando eu pensava em falar alguma coisa para o meu pai, ele já vinha com a Bíblia para mim. Deixou um legado. Como você quer ser lembrado? Não é o dinheiro que você tem, não é o estudo que você tem, mas sim a sua atitude em se levantar e para passar para a próxima geração, para dizer: eu, como Josué disse, não vou adorar esses deuses que estão além do rio. Eu decidi dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso no nome dele.